Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 3. Bons estudos! Que dia mais movimentado, hein, Maristela? Ih, minha filha, o movimento vai começar mesmo agora. Como é que é? É isso mesmo, Rosinha. Nas duas primeiras teleaulas, a gente conheceu um pouco melhor o universo da física e viu algumas unidades que são usadas nessa ciência, principalmente em um dos seus ramos. A mecânica? Isso. Então, hoje, a gente vai começar a estudar uma das partes da mecânica, a cinemática. Não precisa se assustar com o nome, não. Cinemática é simplesmente o estudo dos movimentos. A palavra cinemática tem a mesma raiz que a palavra cinema, porque o filme é produzido a partir de imagens em movimento. Sempre que a gente estiver interessado em saber como um objeto está se movendo, a gente vai estar trabalhando dentro da cinemática. Então a gente vai estudar a velocidade dos objetos, sua aceleração, a posição que vai ocupar em determinado instante, essas coisas? Exatamente. Então por isso que você disse, o movimento vai começar agora. Isso. Nessa teleaula você vai ver o que são sistemas de referência ou referenciais, o que é velocidade média e movimento retilíneo uniforme. E vai ver qual a função horária da posição para esse tipo de movimento. O que você está fazendo? Deixa eu terminar que eu já explico. E bola pra frente porque a nossa teleaula está começando. Pronto, olha. Parece um campo de futebol. Parece e é. É o seguinte, Rosinha. Para estudar o movimento de um objeto, a primeira coisa que a gente tem que saber é a sua posição. Ou seja, a gente precisa localizar o objeto. Imagina que esse desenho é uma fotografia tirada em um jogo. Ou então, aquele famoso tira-teima. Imagina que o goleiro deu um chutão e que a imagem foi congelada com a bola nessa posição. Muito bem. A gente pode localizar a posição da bola nesse instante, dizendo que ela está a 15 metros da bandeirinha, a 6 metros da linha lateral e a 3 metros de altura. Pronto, com essas três distâncias, a bola está perfeitamente localizada. Você está dizendo que para localizar um objeto, a gente precisa de 3 medidas? Quando um objeto está se movimentando no espaço, sim. Pode registrar, quando um objeto se movimenta no espaço, como a bola de futebol, a sua localização é dada por 3 medidas. Além disso, a gente precisa dizer como as medidas foram feitas e a partir de que ponto. Nesse caso, uma das bandeirinhas que limitam o campo. É como se constituíssemos um sistema de 3 eixos com a origem em uma das bandeirinhas. Quer dizer então, Vicente, que para localizar um objeto nós precisamos de 3 medidas, é isso? Nem sempre, Gil, nem sempre. Sabe que uma vez eu estava lendo uma história daquele detetive inglês, o Sherlock Holmes? Famoso? Opa! E era a história de um crime que acontecia justamente num salão de bilhar. E ele estava preocupado que ninguém mexesse na bola branca, porque ali podiam estar as impressões digitais do criminoso, compreende? Peraí, Vicente, peraí. Você está querendo dispersar o assunto. Nós estamos falando sobre localização de objeto. Calma, nós vamos chegar lá. Para garantir que ninguém mexesse na bola branca, o que ele fez? Vamos imaginar que a bola tivesse parado nessa posição aqui. Então, ele escolheu uma caçapa, no caso essa, e marcou essa distância aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. E depois marcou essa outra distância. Desse jeito, a posição da bola ficou perfeitamente localizada. Se alguém mexesse, ele descobria. Eu acho que eu já sei aonde você está querendo chegar. Fala. Quando um objeto se movimenta por uma superfície plana como essa aqui da mesa de bilhar, são necessárias apenas 2 medidas para a localização dele. Elementar, meu caro Gil. Então, guarde sempre essa regra. Movimentações no espaço, 3 medidas para localização. No plano, como essa mesa de bilhar, apenas 2 medidas. Aqui, ó. Tá certo. 3 medidas, 2 medidas. Será que existe algum tipo de movimento que precise só de uma medida para localizar o objeto? Por favor, cidadão, você saberia me responder qual o movimento que faz o pistão de um automóvel? Para cima ou para baixo? O movimento para cima e para baixo, né?
Muito bem. Então, já que ele faz esse movimento para cima e para baixo ao longo de uma reta, quantas medidas a gente precisa para determinar a localização desse pistão num determinado instante? Acho que uma. É isso mesmo. Para localizar um ponto P marcado no pistão, a gente só precisa de uma medida. Por exemplo, a sua distância até a base do cilindro. Para resumir toda essa história é o seguinte: para a gente localizar um corpo no espaço, num plano ou ao longo de uma reta, a gente utiliza na física os chamados sistemas de referência ou referenciais. É muito simples, dá só uma olhada. No exemplo da bola de futebol, o sistema de referência ou referencial é formado por 3 eixos perpendiculares que partem de um ponto zero escolhido, no caso, a bandeirinha. Esses 3 eixos podem ser entendidos como 3 réguas e com a ajuda delas podem ser medidas as 3 distâncias que determinam a localização da bola. No caso da superfície plana, como a mesa de bilhar, o referencial é formado por apenas 2 réguas ou 2 eixos. O ponto zero de origem aqui é a caçapa marcada, ou seja, com 2 medidas podemos localizar a bola de sinuca. Por último, temos o caso do pistão. O referencial aqui é uma reta e o ponto de origem é a base do cilindro. Basta uma medida para localizar a posição do pistão. E a gente vai começar o nosso estudo dos movimentos com uma situação bem simples. Veja, aqui nós temos um tubo cheio de óleo de cozinha. Aqui na frente tem uma escala graduada em centímetros. Bom, com a ajuda desta seringa aqui embaixo, nós vamos introduzir uma gota de uma mistura de água, álcool e corante dentro do tubo. Como a densidade dessa mistura é menor do que a densidade do óleo, a gota vai subir. E é o movimento desta gota que a gente vai estudar. E para isso, a gente conta com a ajuda da nossa fotógrafa oficial, a Rosinha. É o seguinte, quando a gota começar a subir, eu vou acionar esse cronômetro e a Rosinha vai bater uma foto a cada 4 segundos. Vamos nessa? Então, manda bala. Ou melhor, manda a gota. Isso, olha só o resultado. Na primeira foto, a gota estava na posição 18. Na segunda, 22. Na terceira, 26 e vai indo. Com a ajuda dessas fotos, a gente pode montar uma tabela. Vamos ver o que aconteceu com a gota entre os instantes 4 e 20, por exemplo. Repare que nesse intervalo de tempo, a bolha passou da posição 22 para a posição 38. Quer dizer, a gota se deslocou 16 centímetros, que é o resultado de 38 menos 22. Só que entre os instantes 4 e 20, passaram 16 segundos, que é o resultado de 20 menos 4. Ou seja, a gota percorreu 16 centímetros em 16 segundos. E como a marcha da gota é sempre a mesma, a gente pode dizer que a sua velocidade foi de 1 centímetro por segundo. Essa foi a sua velocidade média. Dá só uma olhada. A velocidade média é definida como sendo deslocamento sobre o tempo. O deslocamento é dado pela diferença entre posições, x2 menos x1. E o tempo é dado pela diferença entre 2 instantes, t2 menos t1. Essas duas diferenças podem ser representadas assim, pela letra grega delta. A letra grega delta é usada para representar variações. Então, velocidade média é igual a delta x sobre delta t. Que coisa mais curiosa. O que foi, Rosinha? Olha aqui. Eu fui checar a velocidade média entre os instantes 12 e 32, tá? Olhando na tabela, para T1 igual a 12, a posição x1 é igual a 30. E para T2 igual a 32, x2 é igual a 50. Certo. Tá? Velocidade média é igual a x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Substituindo os valores, nós temos 50 menos 30 sobre 32 menos 12, ou seja, 20 sobre 20, que é igual a 1. Então, a velocidade média entre esses 2 instantes também é 1 centímetro por segundo.
Na verdade, o que a Rosinha acabou de descobrir é que a velocidade da gota não varia. Ela anda sempre em linha reta e sempre na mesma marcha. Por isso, esse movimento é chamado de movimento retilíneo uniforme. Pode anotar aí. No movimento retilíneo uniforme, a velocidade em qualquer instante é sempre igual à velocidade média. No movimento retilíneo uniforme, o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Aí está o gráfico da gota, que sobe com velocidade igual a 1 centímetro por segundo. E olha só que interessante, se a velocidade fosse de 2 centímetros por segundo, por exemplo, o gráfico ia ficar assim, ó, mais inclinado. Ah, quer dizer que quanto maior a velocidade, mais inclinada é a reta que representa o movimento? Perfeito, Gil. E a gente vai seguindo adiante com o nosso estudo de movimento. No exemplo do tubo de óleo, vamos pensar numa gota de água descendo. Se a gente não mexer na régua, o que vai acontecer? Ora, à medida que o tempo passa, as posições da gota vão ser cada vez menores. Repare, no instante T1 igual a 0, x1 é igual a 55. E para T2 igual a 25, x2 é igual a 5. Velocidade média é ΔX sobre ΔT, que é x2 menos x1 sobre T2 menos T1. Substituindo os valores, 5 menos 55 sobre 25 menos 0, ou seja, menos 50 sobre 25, que é igual a menos 2. A velocidade da gota d'água é menos 2 centímetros por segundo. Isso quer dizer que a velocidade depende do referencial. A velocidade negativa significa que a gota está se deslocando no sentido oposto à orientação da régua. A nossa régua marca de baixo para cima e a gota está vindo de cima para baixo, ou seja, a velocidade é positiva para uma gota que sobe e negativa para uma gota que desce. Olha só como fica o gráfico do movimento retilíneo uniforme com velocidade negativa. É uma reta decrescente. E olha só, presta atenção que isso é importante. Independente se a velocidade é positiva ou negativa, a gente sempre pode descobrir em que posição está a gota a qualquer instante. Isso é possível graças à função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. É só lembrar que velocidade média é igual a ΔX sobre ΔT. Vamos substituir ΔX por x menos x0 e ΔT por t menos t0. Por conveniência, a gente escolhe t0 igual a 0. Então fica x menos x0 sobre t menos 0. Passando o t para o outro lado, fica x menos x0 é igual a vt. Mudando o x0 de lado e de sinal, a gente chega à função horária da posição. X é igual a x0 mais v vezes t. Então, a função horária da posição fica assim. X igual a 55 menos 2 vezes t. Eu quero checar essa tal de função horária no caso da gota caindo. Eu quero descobrir onde a gota vai estar quando t for igual a 12 segundos. É só substituir o valor de t na função. Então fica assim, x é igual a 55 menos 2 vezes 12. 55 menos 24, que dá 31. Então, aos 12 segundos, a posição da gota é 31 centímetros. É isso aí, Rosinha. E você também pode fazer o contrário. Descobrir, por exemplo, em que instante está a gota na posição x igual a 40. Deixa comigo, né? Bom, enquanto a Rosinha faz essas contas, que tal dar uma boa revisada em tudo que a gente aprendeu hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que para estudar o movimento é preciso localizar o objeto. E viu que isso pode ser feito com 3, 2 e até mesmo uma medida, dependendo do caso. Aprendeu que a física localiza os objetos no espaço, no plano ou ao longo de uma reta através de sistemas de referência ou referenciais. Você aprendeu o que é velocidade média e movimento retilíneo uniforme e viu que nesse movimento o gráfico da posição em função do tempo é uma reta. Por último, você viu que a velocidade depende do referencial e ficou conhecendo a função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. É isso aí. Bons estudos.
Tchau.